Chegamos agora ao quarto livro das nossas metamorfoses, as grandes metamorfoses de Ovídio, esse épico da Antiguidade Clássica que, curiosamente, não segue o modelo épico nos padrões traduzidos e pressupostos ali pelo Aristóteles e por outros pensadores desse gênero. E hoje nós damos continuidade aos eventos que a gente viu no canto anterior, no canto passado, que é a série, a esteira de mitos que envolve a família de Cádmo. Cádmo e Harmonia, que são aí progenitores de uma série de terrores, no sentido de que sua família, os herdeiros desses dois personagens, Cádmo e Harmonia, acabaram sofrendo na mão dos deuses por conta daquela velha história da serpente. Cádmo matou uma serpente sagrada. O que a gente vai ver nesse livro quarto é justamente o desenrolar dessa história até finalmente chegar ao destino, vamos dizer assim, que encerra o anel de Cádmo e Harmonia. Portanto, isso fica como um primeiro aviso sobre esse livro. A gente não vai entrar ainda no mito de Perseu, que é a segunda metade, vamos dizer assim, que começa aqui no livro 4 e só vai encontrar seu desfecho no livro seguinte, que é o livro 5º. Para esse livro 4 eu queria fazer uma coisa um pouco mais breve. Vou tentar, vocês sabem que eu falo muito, e isso acaba excluindo, levando a necessidade de tirar um pouco a figura de Perseu dessa história. Mas vamos primeiro aqui a uns comentários gerais. Antes de mais nada, aquele aviso de sempre: se você ainda não é inscrito no canal do Duras Letras, se inscreva, ative o sininho. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like. E não se esqueça de comentar suas impressões sobre o canto, sobre as coisas que você está gostando nessa narrativa escrita pelo Ovídio lá atrás e que sobreviveu a esses anos todos para nos causar prazer no mundo contemporâneo. E além desse breve aviso aqui, eu queria comentar também sobre o fio condutor. Eu disse algumas vezes, já disse no livro 2º, disse também no livro 3º, e agora no livro 4º a gente também vai ter um elemento que parece ter sido destacado pelo poeta para orientar a nossa leitura. Nesse livro, o tema dos amantes, ele ganha relevância, ele acaba tendo foco aqui, ele está no centro da discussão. E é muito interessante, isso me chamou muita atenção, o Ovídio escolher falar dos amantes no seu livro 4º, porque também no livro 4º da Eneida, que é uma referência aqui para o Ovídio, vai ter ali um livro todo dedicado ao amor, o que faz do livro 4º da Eneida ser um pouco mais lírico. Isso não significa que o livro 4º das Metamorfoses de Ovídio seja mais lírico, mas ele vai ter também elementos da lírica. Muitos desses mitos que envolvem os amantes usam trejeitos e usam características, frases que são típicos do gênero lírico daquela época. Então esse seria aí um detalhe, é um fio condutor para a nossa narrativa. O segundo detalhe que eu queria avisar é que a gente tem uma série de muitos mitos nesse canto, nesse canto quarto. A gente vai ter uma série de mitos que se constroem na forma de um grande anel. A gente vai ter uma mesma estratégia no começo dele, que é a do mito dentro do mito, o Mizanabim, já falei sobre isso aqui, quando um personagem de repente toma a voz, ou o narrador empresta a voz para um personagem, para que ele conte e ele mesmo componha os mitos dentro dessa narrativa. E isso vai organizar esse canto quarto em 3 séries diferentes. A primeira série é a série das Irmãs, depois uma série brevíssima, que é a de Cádmo e Harmonia, para encerrar o anel que se abriu lá no livro 3, e por fim o mito de Perseu, que a gente não vai entrar nele, porque ele só termina no livro 5º, e ele é mais relevante no livro 5º do que de fato no livro 4º. Então, feita essa primeira exposição, a gente pode partir para o primeiro dos mitos. O primeiro dos mitos é das filhas de Míneas, e esse mito está diretamente relacionado com os eventos que aconteceram no livro anterior, porque a gente vai ter, para começar, um espelhamento formal do mito de Penteu. Porque o que acontece é, também no mito de Penteu, a gente tinha a história de um infiel. Um infiel com relação a quem? Ao deus Baco, ao deus Dionísio, se fosse a versão grega. E o que acontece é que as filhas de Míneas também são infiéis. Então Penteu morreu, o ciclo de Penteu de alguma forma se encerra ali com ele, e essa narrativa se transmite aí para as filhas de Míneas, que também recusam o deus Baco. Elas não admitem a divindade dele. É muito interessante que já no começo desse mito, lá no verso 10, entre o verso 10 e o verso 15, a gente vai ver uma série de epítetos de Baco. O epíteto foi um recurso que eu acho que eu não cheguei a comentar nessa série de vídeos, mas o epíteto é um dos recursos clássicos para a escrita homérica. Homero sempre se valia dos epítetos para fazer remissão a alguém.
E os epítetos nada mais são do que um nome ou um outro nome para se referir a uma personagem. Então Baco é o senhor das vinhas, o senhor da era, aquele é o deus bebedor, o deus da festa. Tudo isso, né, é uma série de epítetos de Baco. E lá no canto, no livro 4, no começo disso, a gente vai ver esses epítetos todos colocados, falando sobre a origem dele, né, o que ele faz. Então, Nictélio, pai de Heleneu, Iaco, Ivan, etc., né, filho de Nisa, Tione de longos cabelos, enfim, toda essa série de nomes está atribuída a essa divindade e é uma forma que o poeta usa para se poupar de dizer Baco outra vez. A segunda parte do espelhamento que acontece nesse mito aqui das filhas de Minas é porque também aqui vai haver uma tensão entre a festa, que é própria a Dionísio, própria a essa divindade, e a figura dessas filhas que o recusam. No caso de Penteu, quando a gente assistiu lá no mito de Penteu, o que aconteceu é que existia um par entre trabalho entre guerra e festa. E Penteu estava muito irritado, porque a forma gloriosa de se perder, de sucumbir, etc., seria guerreando. Para ser um bom guerreiro, ou para ser uma cidade valorosa, que seja uma cidade que pereça na guerra e não na festa, como Dionísio estava fazendo com Tebas. Aqui com as filhas de Minas vai ser a mesma coisa, só que o par não vai ser mais guerra e festa, mas sim trabalho e festa. E o trabalho delas é o trabalho das fiandeiras, né? E eu acho ótimo ser o trabalho das fiandeiras, porque existe toda uma tradição clássica desde a antiguidade e que chega até nós, que é a da comparação do gesto de tecer, de costurar tecido, né, e costurar textos. Tanto que a palavra, né, texto e a palavra tecido, elas têm a mesma origem. Se não me engano, é da palavra latina, que é textere, né, que é a origem aí dessas duas palavras, desse binômio, né, tecer e tecer, no sentido de escrever um texto. E o poeta sabe disso, Ovídio não é bobo, ele sabe disso e faz uso disso para compor o seu mito e para justamente passar a voz para essas três personagens das irmãs, que enquanto vão costurando e recusando as festas de Dionísio, enquanto recusam as festas de Dionísio com trabalho, elas costuram linhas, né, costuram roupas, tecidos, tapetes, mas também mitos. Uma coisa que é muito interessante, inclusive, nesse gesto, nessa aproximação entre as filhas de Minas e Penteu, é que a deusa escolhida aqui não é uma deusa gratuita, é a deusa Minerva. O trabalho de costurar é também um trabalho de estratégia. Minerva, que é a deusa Atena, né, na sua, vamos dizer assim, na sua consagração grega, na sua forma grega, ela também é a deusa da guerra, né? Ela é a deusa da estratégia e deusa da guerra. Então os dois deuses da guerra, ligados à batalha, às lutas, etc., seriam Minerva por um lado e Ares por outro, né, o deus Marte por outro. E é interessante que Penteu escolhe Marte, ele está falando da guerra no sentido bélico mais direto, da espada e do sangue, e aqui as fiandeiras estão fazendo uma coisa que é dedicada à deusa Minerva, que também é deusa da guerra. Então a gente cria aqui uma oposição entre Minerva e Marte e o deus Baco, que é o deus da festa. Eu só queria chamar a atenção para esse detalhe, que está lá na página 217, no verso 30. Suplicam as mulheres de Ismeno que, aplacado e benigno, as assistas e celebram os rituais prescritos. Porém, só as filhas de Míneas em casa, perturbando as festas com os trabalhos de Minerva, fora de horas, ora fiam a lã, ora torcem os fios entre os dedos, ora se põem ao tear e exortam ao trabalho as serviçais. Puxando o fio com polegar ligeiros, uma delas disse, e aí abre a esteira da narração, dos mitos, a costura de palavras. Enquanto outras sossegam e tomam parte em rituais inventados, ali viemos nós, a quem Palas, a melhor das deusas, aqui retém a útil ocupação das mãos com uma história pitoresca. Traga, cada uma por sua vez, a nossos ouvidos sem ocupação, alguma coisa que não deixe o tempo parecer infindável. A narrativa é muito interessante porque a narrativa, o gesto de contar, ele ocupa também o tempo, né? Isso é muito interessante e isso vai estar também colocado por Homero na Odisseia, em Penélope, que é essa fiandeira que tece de noite, que tece de dia e destece de noite, que engana os pretendentes de dia e que de noite revela a verdade, de noite se revela o amor pelo marido, o amor por Odisseu. Enfim, é lindo, gente. Isso aqui, na verdade, olha, sinceramente, o vídeo é dever de casa, a gente tem que fazer semanalmente, a gente tem que voltar isso aqui, porque isso é maravilhoso, é de uma inteligência assustadora.
Volto a dizer, não à toa sobreviveu a 2000 anos de história. Mas vamos entrar aqui ao primeiro dos mitos concedidos por essas três irmãs, lembrando que cada uma delas vai contar uma história diferente. E a primeira história que a gente tem acesso é o mito de Píramo e Tisbe, que é um dos mitos também mais famosos, né, que compõem as Metamorfoses de Ovídio, por ser colocado, né, com muito erroneamente, assim, essa é a minha opinião, claro, minha opinião crítica, mas muito erroneamente, como a proto-história de Romeu e Julieta, só porque tem elementos comuns. Olha, por que eu acho isso uma grande besteira? Olha, essa relação de influência e de referência, ela é extremamente problemática, ela é imapeável, a gente não consegue dizer com segurança que esse mito foi o mito que inspirou a história, mesmo porque muitas outras narrativas com elementos parecidos com os de Romeu e Julieta e o mito de Píramo e Tisbe vão circular e vão contaminar, vamos dizer assim, a escrita shakespeariana. Então não dá para dizer, infelizmente, né, não dá para dizer com segurança e com precisão que esse é o Romeu e Julieta da antiguidade e tudo mais. Enfim, é só uma versão de mito que traz elementos parecidos com Romeu e Julieta. Então isso para mim é uma grande besteira, uma grande bobagem. Mas, vamos lá. Esse mito de Píramo e Tisbe, ele está na esteira da mesma coisa que fez o Acétias lá atrás, quando foi contar para Penteu, ou melhor, foi contar ali diante de Penteu um novo mito, o mito dos marinheiros tirrenos. Aqui, as três fiandeiras vão usar a mesma estratégia, contar umas para as outras uma história que faça aumentar o seu tempo de vida. Lembrando aqui que, ao contar esses mitos, elas permanecem mais tempo vivas, porque nós somos obrigados a escutá-las. Não à toa, quando elas encerram o seu relato, elas imediatamente são metamorfoseadas pelo deus Dionísio, né? Esse mito de Píramo e Tisbe, ele tem como foco principal a explicação da cor das amoras. Ele é um mito que está diretamente envolvido com o tema do amor, que, como eu disse, é o fio condutor dessa narrativa do livro 4. Então, a cor da amora tem a ver com o amor de Píramo e Tisbe. Antes, segundo a etiologia, as amoras eram frutos brancos. É estranho. Que fruto branco você conhece, né? Eu não tenho ideia, não consigo pensar em nenhum. Só lixia, não sei, por dentro, né? Pensando por dentro. Enfim, isso não interessa tanto. Mas a cor das amoras seria branca e teria se transformado em escura, preta, roxa ou vermelha, né? Existem várias formas de interpretar aquela cor, depois da morte de Píramo e Tisbe, debaixo de uma amoreira. Então, esse mito se constrói etiologicamente para a cor das amoras. Num resumo breve, a gente começa ali sabendo desse amor entre essas duas pessoas de famílias adversárias, e já aí tem uma semelhança com Romeu e Julieta, que é Tisbe e Píramo. Eles estão completamente apaixonados, mas eles têm esse amor interdito, porque as famílias não se gostam. E aí vem uma coisa aqui interessante, que é a do muro furado. O amor, ele escapa por um furo. E essa imagem do amor que escapa por um furo, ela é muito importante aqui também, porque ela vai aparecer de outra forma em outros mitos. O mito que a gente vai ver mais adiante, que é o mito de Leucótoe, por exemplo, que é amada pelo deus Hélio, pelo deus Sol, o amor escapa também por um buraco. Ela é soterrada e vai nascer como um pau de incenso. Enfim, essa ideia de um amor, o amor ser um sentimento que consegue atravessar muros, ela é muito importante e muito bonita também. É uma imagem consagrada, vai estar também no Machado de Assis. No Dom Casmurro, né, o Capitu e Bentinho ficavam se olhando e se namorando por uma abertura também na cerca, na vizinhança. Então essa coisa que escapa é justamente o amor. Então a gente começa sabendo desse amor dos dois, e é um amor que passa pelo buraco do muro. A partir daí, tendo esse amor interdito e se conhecendo sempre através do muro, eles vão marcar um encontro para se enamorar de verdade. E o que acontece é que Tisbe, sendo mais esperta, etc e tal, foge primeiro, né? Esperta como Capitu, olhos de ressaca provavelmente. Ela foge primeiro e vai esperar por Píramo, seu amado, debaixo de uma amoreira. Quando ela está lá esperando, aparece uma leoa. Ela vê uma leoa à distância, se aproximando da árvore onde ela está. Ela vai se esconder porque ela não quer ser devorada, mas ela deixa cair o chale, ou o véu, né, dela, que é um item muito significativo. Esse véu fica para trás enquanto ela se esconde. O que acontece?
a leoa encontra o véu e estraçalha, né? Usa o véu para limpar a sua boca, né? A boca suja de sangue, e deixa o véu estilhaçado, estraçalhado no chão. Enquanto Tisbe está escondida da leoa e a leoa vai embora, chega Píramo e encontra aquele véu ensanguentado e rasgado. E o que ele pensa é que ela morreu. Ah, meu Deus, a leoa devorou a minha amada. O que eu vou fazer? Vou tirar minha espada e vou me sacrificar. E ele se sacrifica, ele se mata mesmo diante da árvore, e o sangue dele é absorvido pelas raízes que tingem os frutos brancos de frutos vermelhos, né? Tinge os frutos de frutos vermelhos. Depois disso, é interessante que a própria Tisbe, ao retornar, encontra a árvore estranha. Ela olha, mas essa árvore era de frutos brancos, será que eu estou no lugar correto? E aí ela deixa escapar um grito quando vê o cadáver do seu amado. E quando ela vê o cadáver do amado, o que ela faz? Se mata também. Então, o desfecho também é muito parecido com o de Romeu e Julieta. E por isso muita gente acha que é o mito original, a primeira versão de Romeu e Julieta. Mas enfim, tem elementos semelhantes, mas nem tudo que é semelhança é imitação, nem toda imitação é referência, enfim. É bom ficar atento com essas coisas para não ficar falando essas asneiras por aí. Volto a dizer, asneiras do meu ponto de vista. Você está autorizado a pensar e criticar esse mito da forma como quiser. Passada essa história de amor de Tisbe e Píramo, a gente passa para a primeira sequência. É uma espécie de mito dentro do mito, né? Então o que vai acontecer aqui é que, terminado esse relato de Tisbe e Píramo, uma das irmãs se cala e outra imediatamente começa a contar um novo mito, uma nova história para adiar o sofrimento das três. E o segundo dos mitos, né, contados por essas três irmãs é sobre o amor de Hélio. E esse amor de Hélio por Leucótoe, ele vai ocupar uma série de narrativas naquela segmentação proposta pela crítica. Então a gente vai ter mitos aqui dentro desse ciclo maior, que é o ciclo de amor de Hélio. A gente tem Vênus e Marte e Leucótoe e Clíci. Esses são os dois mitos que compõem esse mito maior, que é o mito do amor de Hélio. Então, ele é um mito, ele começa com um mito de transição, que é justamente o mito de Vênus e Marte. Ele vai ser o mote inicial para explicar o motivo de Hélio se enamorar por uma pessoa que ele não devia, ou por se enamorar intensamente por alguém que infelizmente não o correspondeu. E aqui tem vários detalhes interessantes, a gente vai comentar cada um deles. Então, primeiro, Vênus e Marte, né, são deuses aí que se enamoram de forma ilícita, eles são adúlteros. Por quê? Porque Afrodite, ou a deusa Vênus, é casada com Vulcano, que é o deus da forja, se não me engano é Hefesto, lembrei o nome. É Hefesto, o deus da forja, e então o amor de Vênus, o amor da guerra, o amor e a guerra, né, quando eles se unem, eles estão se unindo de forma ilícita. E o que acontece é que Hélio percebe esse amor, vê esse amor e entrega ele para o marido, entrega o amor para Vulcano. E isso cria, logicamente, um problema, porque Vulcano fica muito irritado e prepara uma armadilha para esses deuses, né? A armadilha de Vulcano é uma armadilha com uma imagem muito bonita, porque ele prepara uma teia, e aí, né, já tem uma semelhança com as fiandeiras. Ele tece uma teia quase invisível e coloca em cima do leito dele. E quando os deuses vão se amar, quando Marte e Vênus vão se amar naquela cama, a teia os prende. E é muito bonita a imagem porque eles se tornam uma coisa só. Com essa teia invisível, eles estão presos um no outro, e essa imagem de presos pelo amor vai se repetir depois no mito de Hermafrodito e Sálmacis, que é um dos mitos que está aqui também. E isso é lindo, né? Essas conexões que o poeta consegue fazer entre os mitos que compõem cada livro, assim, são de espantar. Eu fico maravilhado, eu queria escrever assim quando eu crescesse. Mas dando continuidade aqui, né, à leitura, para eu não perder o fio da meada, o que acontece é que vai ter uma vergonha enorme, porque esse amor ilegal, essa união entre a guerra e o amor, ela vai ser exposta para todo o panteão divino, e os deuses vão vir, é lógico que eles vão gargalhar daqueles dois adúlteros pegos ali por Hefesto ou Vulcano. E Vênus, obviamente, como todos os deuses do Olimpo, é extremamente vingativa e vai querer pagar as contas, né, para fazer a prestação de contas a Hélio, que foi quem delatou esse amor proibido deles.
E o que ela faz é mandar que Cupido, ou ela mesma, destile o amor em Hélio por uma mulher. E essa mulher vai ser Leucótoe. Leucótoe, que é uma personagem que aparece 2 vezes aqui, e é estranho porque é o mesmo nome, mas não é a mesma personagem. Ela é homônima, são 2 Leucótoes, mas elas não são a mesma. Isso me deixou extremamente confuso, eu tive que fazer uma pesquisa para não ficar perdido, porque a gente começa, eu pelo menos começo a tentar montar a árvore genealógica e vou ficando louco quando aparecem esses personagens homônimos. Os 2 Ajaxes, por exemplo, da Ilíada e da Odisseia. Então, o mito de Vênus e de Marte, que é narrado nesse começo aqui do ciclo de amor de Hélio, ele vai dar o pretexto para falar de Leucótoe e Clíci, que são 2 mulheres que amam o deus Hélio, Ou melhor, são 2 mulheres, uma é amada pelo deus Hélio e a outra ama o deus Hélio. Mas enfim, a primeira coisa que eu queria falar é que aqui existe outra coisa, outra vez, um mito, dentro do mito. Então, de um mito a gente caiu para outro. É preciso contextualizar primeiro o amor, contextualizar o amor e a guerra, e depois passa para o mito de fato, para a narrativa que a irmã está querendo contar. O segundo ponto que eu chamo a atenção e que para mim, de novo, é maravilhoso, é a simetria incrível, perfeita, criada pelo Ovídio aqui, entre os deuses Sol. Então a gente teve lá atrás, lá no primeiro livro, ou no segundo, se não me engano, aquela coisa, aquele amor estranho e proibido, interdito, mas maravilhoso, entre Apolo e Dáfne. E aqui a gente vai ter uma repetição na diferença dessa mesma história. Apolo ama Dáfne, Hélio ama Leucótoe. E aí existe um problema, uma interdição. Cupido se vinga de Apolo, Vênus se vinga de Hélio. Então a gente tem exatamente uma repetição de estrutura. Essa história tem acontecido mais uma vez. Esses retornos, o Deleuze e o Guattari, que são 2 filósofos franceses, chamam de ritornello, que é esse pequeno retorno. É um retorno em diferença. Ele repete, mas muda alguma coisa. Tem alguma coisa nessa estrutura se repetindo, mas em diferença, produzindo novidade. E é maravilhoso isso aqui. A forma como isso é colocado pelo poeta Ovídio é incrível. Mas fazendo um resumo muito rápido aqui do mito de Leucótoe e Clíci, a gente começa com um contexto longo, falando sobre os muitíssimos amores do deus Hélio, e citando ali todas as pessoas que foram amadas, que se enamoraram com ele. E vai chegar aí no fim no amor de Leucótoe, ou melhor, no amor que o deus Hélio sente por Leucótoe. Nesse amor dedicado a essa mulher, o que acontece é uma cobiça impossível de se conter, uma cobiça divina, como a de Apolo por Dáfne, e ele vai se disfarçar, deus Hélio, vai se disfarçar da mãe de Leucótoe, vai visitá-la, dispensar as criadas e violar, vai estuprá-la ali, estuprar essa mulher que é Leucótoe. E isso vai gerar um extremo ciúme da parte de Clíci, que é uma das amantes mencionadas do deus Hélio e que morria de amores por ele. E o que ela vai fazer é delatar, inclusive, esse amor de Hélio com Leucótoe para o pai de Leucótoe, que é o Orcamo, se não me engano, eu anotei aqui, isso mesmo. Ele delata, ele diz, olha, Orcamo, sua filha não é mais virgem, ela não vai poder se casar, ela foi abusada por um deus. E o que o Orcamo vai fazer para se vingar, etc., da filha, que ele não pode se vingar de um deus, se vinga do mortal, é enterrar sua filha viva. Ele prende a filha debaixo da terra e não autoriza que o deus Sol a visite de jeito nenhum. Ela está completamente coberta. E é nesse momento em que Leucótoe vai fugir desse espaço na forma de um incenso. É bonita a imagem do incenso porque o incenso é uma vara de cheiro. Então ela vai queimando e se tornando fumaça. E no momento que ela se torna fumaça, ela pode finalmente se unir mais uma vez ao céu e ao sol, consequentemente. Então existe aí uma coisa muito interessante nessa imagem do amor que mesmo assim retorna a Hélio. Por mais que aqui seja difícil dizer, porque a Leucótoe não amava Hélio, ele está aí abusando dela, enfim. A gente releva esses pequenos detalhes. De qualquer forma, o amor de Hélio vai deixá-lo em sofrimento enorme e ele vai ficar extremamente irritado com Clíci, que foi quem entregou ali os seus amores. E o que ele vai fazer é abandonar absolutamente a Clíci. Vai se recusar a dar atenção para ela e continuar frequentemente, diariamente, circundando a terra sem nunca descer para enamorá-la.
Ela vai se transformar, portanto, isso está lá no verso 265 a 270, em um girassol. Eu conferi isso na internet porque a descrição feita pelo Ovídio não me pareceu a de um girassol. Mas enfim, posso ter errado, a imagem que eu tenho do girassol é de uma flor realmente amarela, meio alaranjada, e fala aqui pétalas vermelhas, enfim. Achei um pouco estranho, mas é de fato que Clícia se torna um girassol. Terminado seu relato, mais uma vez uma das três irmãs vai se calar e a próxima vai assumir e vai começar a contar um novo mito. E a gente entra no terceiro ciclo de mitos, que é o de Sálmacis e Hermafrodito. E Sálmacis e Hermafrodito formam uma coisa só, né? Eles estão separados aqui no texto tradicionalmente, né? Eles são colocados de maneira separada, mas na minha leitura seria melhor colocar Sálmacis e Hermafrodito e narrar tudo de uma vez só, ao invés de fazer essa segmentação. Mesmo porque o trechinho de Sálmacis é bem curto, como a gente vai ver aqui, ele é simplesmente uma transição, um momento de contexto, para depois entrar de fato no mito em que se narra o desespero e o sofrimento de Hermafrodito diante do amor dessa ninfa, a ninfa Sálmacis. O que acontece? Sálmacis começa com uma enumeração muito estranha, né? O mito vai começar negando, né, falar de outras pessoas. Então a forma como a terceira das irmãs escolhe contar essa narrativa é negando que ela vai falar de outras coisas. Então Alcito é convidada, depois de suas irmãs haverem feito silêncio. Fazendo correr o fio na lançadeira da teia tendida, disse ela, verso 276, passo em silêncio os já conhecidos amores de Dáfnis. Ou seja, passo em silêncio significa eu me calo diante dos amores já conhecidos de Dáfnis. Né? Assim, esses amores já são conhecidos. Não falarei sobre eles. Nem falo do modo como um dia, pela transformação da lei natural, o ambíguo Cíton era agora homem, logo era mulher. Então ela vai enumerar os mitos que ela conhece e que todo mundo devia conhecer, na época do Ovídio e também dessas pessoas, das três irmãs. Ela enumera esses mitos. Para falar disso eu não vou falar. O que eu vou contar é: sabei de onde vem a reputação de Sálmacis, porque enfraquece com as suas debilitantes águas e amolece os corpos que toca. Né? Então é interessante demais isso, né? Começar na recusa. Esse começo na recusa deixa a gente um pouco confuso. Eu, pelo menos, fiquei extremamente confuso quando eu li. Eu falei, mas de que você vai falar, afinal? Por que esse aqui é o mito de Sálmacis? Não é. É porque está separado, né? Sálmacis está junto com Hermafrodito. As coisas não se separam aqui. Mas o segundo elemento que eu queria chamar a atenção nessa seçãozinha minúscula de Sálmacis é que tem uma palavra, uma frase aqui, uma expressão que sintetiza em alguma medida todo o argumento do livro 4, que é tal o ressentimento que abrasa os amantes. Está lá no verso 278. Tal é o ressentimento que abrasa os amantes. Esse verso sintetiza o argumento principal do livro sobre o amor. É o ressentimento e o amor. Esses são os temas discutidos pelo Ovídio nessa narrativa. E esse ressentimento, ou essa relação entre ressentimento e amor, vai alcançar também Sálmacis e Hermafrodito. Mais uma vez o amor causando aí uma espécie de ressentimento que gera novas metamorfoses. O mito de Hermafrodito, que é o mito de fato, se a gente quiser, ele tem um resumo e uma análise. Eu vou fazer um resumo e uma análise aqui dele, né, ao mesmo tempo. Ele vai começar com uma apresentação desses dois, do Hermafrodito de um lado e de Sálmacis de outro. Sálmacis é colocada como uma ninfa que não cultuava e não seguia ali o culto de Ártemis. Apesar de ter sido colocada como ligada a essa caçadora, etc. e tal, Diana não a conhecia e ela nunca tinha empunhado um arcos. O Hermafrodito, por sua vez, é filho de Hermes, então os dois aí são semideuses, uma ninfa e um filho de Hermes, e ele é colocado como um homem extremamente bonito, um homem que desperta o amor das pessoas e que, assim como Narciso lá atrás, é muito vaidoso e não está muito interessado nos jogos amorosos. Né? Ele está cultivando a sua própria imagem. E o que acontece é que, infelizmente, ele vai despertar a paixão de Sálmacis. E esse é um trecho que eu queria ler, porque a fala de Sálmacis, na minha leitura, né, é linda, né? Na minha visão, ela é maravilhosa. Está na página 237, no verso 320. Diz o seguinte: jovem, o mais merecedor de
Diz o seguinte: jovem, o mais merecedor de como um Deus ser olhado. Se tu és Deus, pode ser cupido, mas se és um mortal, felizes aqueles que te geraram e feliz é o teu irmão. Afortunada, sem dúvida, é a tua irmã, se tu tens alguma, e a ama que te deu o peito. Mas bem mais feliz de todos, muito mais feliz, é aquela, se é que tens noiva, que por ti vier a ser considerada dignas da tocha do Himeneu. Se tens essa ou tens alguma, seja o meu prazer furtivo. Se não tens nenhuma, seja eu, e partilhemos o mesmo leito nupcial. É uma fala lindíssima, isso aqui é uma declaração de amor maravilhosa e que lembra em larga medida os poemas escritos por Safo sobre o voyeurismo, a ideia de observação do sujeito amado que está se enamorando de outro, que está se enamorando de outra, ou que está se enamorando de si mesmo. A gente viu isso acontecer com Eco e vê acontecer com Sálmacis mais uma vez. É lindíssimo e isso é lírico. Essa forma de contemplar e dizer o sentimento de dentro, exteriorizando ele num objeto desejado, é parte da lírica também. Trazer o objeto para dentro de si, fazer de si um hermafrodito, né? Vamos dizer assim. E é o que vai acontecer justamente em seguida. Porque o que acontece é que Hermafrodito recusa o amor de Sálmacis. E ao recusar esse amor de Sálmacis, ela vai abusar dele. Ela não vai conseguir se conter quando vê ele entrando na fonte, né, num lago, para se banhar. E ela vê ele entrando e imediatamente se transforma na sua forma divina e envolve ele. Ela o abraça ali com muita paixão e tenta violá-lo ou consegue violá-lo. Isso vai acontecer lá na página 239 e é nesse momento que a Sálmacis vai dedicar uma súplica aos deuses para que eles nunca autorizassem que Hermafrodito se separasse dela. E os deuses vão atender à súplica. Ela vai dizer: os deuses ouviram a súplica, pois, confundidos, os corpos dois unem-se e assumem a aparência de um só. Como se alguém num tronco exertasse ramos, os visse unirem-se enquanto crescem e desenvolverem-se conjuntamente. Um símile. Foi assim como quando os corpos se uniram em apertado abraço. Nem são dois, nem uma forma dupla. Nem se pode dizer que seja uma mulher ou que seja um jovem. Não parecendo nenhuma nem outro, parecem a mistura dos dois. Então é nesse momento que a gente vai ter essa figura andrógena, a criação do hermafrodito, que dá nome, inclusive, para essa condição biológica, né? Enfim, foi retirado desse mito a expressão que dá nome a esse corpo, a essa forma de corpo. No encerramento desse mito, a gente vai ter justamente o fim desse anel aberto pelas três irmãs, porque esse foi o último dos relatos. E assim que termina o mito, narração delas, elas são imediatamente depois, começam a ouvir os cantos, as festas, tomarem conta do palácio, da casa delas, e elas são metamorfoseadas em morcegos. As três se tornam vespertinas, né? Se tornam esses bichos que se escondem durante o dia e que saem voando durante a noite. Elas são transformadas pelo deus Dionísio em morcegos. E com isso ele reina soberano em Tebas. Ele se torna um sujeito supremo, né? Ele finalmente se consagra enquanto um deus. E é nesse momento que a gente vai ter um deslocamento para a parte final, que é a parte que vai encerrar o ciclo de Cádmo e Harmonia, iniciado lá no livro 3. Primeiro a gente vai passar para o mito de Átamas e Ino. Por quê? Átamas e Ino dão continuidade a essa leitura, ou a essa série familiar que envolve justamente o deus Dionísio. Infelizmente, Ino é tio de Dionísio, e não apenas é tia desse deus, de Deus Baco Dionísio, mas ela o cultua, e isso vai gerar o amor da que tá, o amor não, vai gerar o ódio daquela que está sempre odiando todo mundo, que é a deusa Juno, a deusa Hera, que não consegue ficar em paz no Olimpo, ela tem que atormentar a vida de alguém. O ciclo de mito de Átamas e Ino, que começa ali, né, mais ou menos no verso 416, ele vai ser o mito mais longo, vamos dizer assim, desse livro quarto, porque ele vai do verso 416 ao 562. Ele contempla aí uma série de acontecimentos e uma série de mitos no interior dele. Então a gente vai ter tanto Átamas e Ino, quanto os infernos, e depois dos infernos ainda vai ter Tisífone,
compondo uma série, né, uma série de relatos, dando conta dessa mesma trajetória, sobretudo da Ino, que é tia de Baco. E essa história ela vai começar com o Baco sendo celebrado pela tia e sendo percebida, né, a tia que é Ino, e a Ino vai ser percebida por Juno. E Juno, obviamente, vai se lamentar porque Ino é feliz, ela não devia estar feliz porque a irmã dela é uma infiel que traiu, né, junto com Zeus, traiu a Juno, rompeu com o Himeneu, que é sagrado. Enfim, a deusa Juno fica louca com isso. E é muito interessante, tem uma palavra de destaque, uma palavra-chave que aparece aqui, que é a palavra furor, né, o furor ou a loucura. Hera vai escolher a loucura como uma forma de se vingar de Ino, de se vingar dessa irmã da amante do seu marido. É interessante porque o furor é próprio a Dionísio. O que Dionísio causa nas pessoas com a sua festividade, a embriaguez, é um estado de furor ou de loucura, de delírio. A percepção está impactada por alguma coisa, geralmente pelo vinho. O excesso de vinho causa loucura, causa delírio, furor. Todo bicudo é poeta, né? Isso é brincadeira, mas enfim, funciona em alguma medida, porque a inspiração vem através desse furor. Mas depois de contextualizar e colocar essa entrada no mito, né, ou essa entrada da vingança de Juno que ela planeja, ela vai fazer uma catábase. E essa catábase é uma das cerejas do bolo de toda a Metamorfoses para mim, né? É um dos momentos altos, assim, em que a gente tem o poeta mostrando a que veio e mostrando a sua capacidade também de reconhecer uma tradição. A catábase, para quem não sabe, é o movimento de descer ao mundo dos mortos e voltar. E é justamente o que Juno vai fazer. É para mim a cereja do bolo, pelo menos do livro 4º, né? É o melhor momento para mim de todo ele. Tem um detalhe aqui, uns detalhes interessantes, porque a gente começa essa catábase com uma breve geografia infernal, falando que lugar é esse, é o lugar para onde vão as almas atormentadas e tudo mais. E o que vai acontecer é o catálogo de criminosos logo depois. Depois de feita a geografia infernal, a gente vai ter acesso a algo que é interdito aos homens, que é o mundo dos campos asfódelos. Quando a gente está lá no canto sexto da Eneida, gente, né, quando você chega no canto sexto da Eneida, você vê, né, o Enéas atravessando o mundo dos mortos, a ele não é autorizado a entrar nos campos asfódelos. Quem revela o que acontece nesse mundo dos criminosos, ou o lugar onde acontece a tortura, os infernos, se a gente quiser usar a expressão cristã, quem revela o que acontece nos infernos é a Sibila, como vai acontecer com Dante. Quem revela o que acontece nos infernos é Virgílio. É preciso alguém que revela o que acontece. Mas nesse caso aqui, é a própria deusa quem vai. E a deusa é autorizada a entrada. Ela entra, a deusa Juno entra nos campos asfódelos, né? E lá ela vai ver uma série de criminosos, né? E eu quero ler esse trecho aqui, porque ele faz, mais uma vez, ele condensa uma série de mitos num trecho muito curto. Isso acontece na página 245, no verso 456. Chama-se a este lugar morada do crime, que é justamente os campos asfódelos. Por 9 geiras estendido, Tício apresenta as entranhas para serem laceradas. Quanto a ti, Tântalo, não alcanças, deixa eu ver, é isso mesmo, não alcanças água nenhuma, e foge-te a árvore que sobre ti pende. Tu, Sísifo, ora buscas, ora empurras a pedra que há de voltar a cair. Ixion volteia, perseguindo-se e fugindo de si. As netas de Belo, porque ousaram tramar a morte de seus primos, colhem sem fim as águas que hão de perder. É uma série de descrições de mitos clássicos, de castigos que foram impostos a mortais que desafiaram a vontade ou os desígnios divinos. E isso é lindo, né? Assim, essa sequência, essa condensação que o vídeo é capaz de fazer é extremamente impressionante. E eu adoro ver, né, a descrição das geografias infernais. Amo, o canto sexto é um dos meus favoritos da Eneida, e essa seção específica dos infernos no livro 4 é uma das minhas seções favoritas das Metamorfoses também. E depois de feita essa descrição e que Juno chega lá embaixo, ela vai procurar as 3 fúrias, que são Alecto, Tisífoe e Mérgera, se não me engano, Mégera.
né, essas 3 mulheres que são as responsáveis pelos castigos, né, dedicados nos campos das Fódolas, elas estão ali para fazer valer as penas colocadas pelos deuses. E são deusas aterrorizantes, né? Elas têm cabelos de serpente, elas são extremamente venenosas, né? Venenosas assim, elas destilam e instigam aí sentimentos negativos. E Juno vai dizer para elas a que veio e como que ela queria planejar uma vingança contra uma mortal, que é justamente a Ino, irmã de Semele, tia de Dionísio. E Tisífone, que é uma das 3, né, das 3 fúrias, vai meio que falar assim, ai, vai logo, ok, já entendi o que você quer e eu estou disposta, né, eu estou disposta a fazer valer a sua vingança. E aí vem uma descrição longa, né, esse é um trecho longo que eu gostaria de ler inteiro, que ele é muito bom, e ele começa lá no verso 480, na página 247, que fala um pouco sobre a Tisífone, né, e um pouco do seu comportamento enquanto essa divindade maligna. Diz o seguinte: logo a implacável Tisífone agarra uma tocha embebida em sangue, põe sobre si um manto rubro de sangue que escorre, cinge-se com uma serpente que se enrosca e sai de casa. Acompanham-na luto, pavor, terror e, de aspecto inquietante, a loucura. Né? Os deuses que estão acompanhando a fúria são horríveis. Né? Deteve-se a entrada. Consta que as ombreiras das portas do filho de Éolo tremeram, ou seja, né, ela chega diante do palácio de Cádmo. E quando ela chega com essas divindades horripilantes, o palácio treme. A palidez atingiu as aceráceas portas e o sol se afastou desse lugar. A esposa, Ino, apavorou-se com os prodígios. Aterrorizado ficou Átamas também. Preparavam-se para fugir de casa. A funesta Erínia, que é justamente uma das 3 fúrias, atravessou-se à frente, barrou a passagem e, estendendo os braços entrelaçados com nós de víboras, sacudiu a cabeleira. Perturbadas, as serpentes sibilaram. Ficam umas sobre os ombros, pendem outras sobre o peito. Soltam silvos, vomitam peçonha, fazem dardejar as línguas. Depois, dos cabelos arranca 2, atira-as com a sua pestífera mão. Elas erram pelo regaço de Ino e de Átamas, exalam pestíferos odores, mas não provocam nos corpos ferida alguma. É a mente que sofre os duros golpes. É a mente que sofre os duros golpes, é furor. Né? É aqui que entra o furor, é aqui que começa a loucura. Aí vem a parte que é muito interessante, que está diretamente criando aqui uma ponte entre a figura do feminino, a negatividade e a bruxaria, isso que vai se consagrar durante a Idade Média como um signo cristão, do imaginário cristão, da igreja, né, que vai perseguir mulheres, acusá-las de bruxaria, e esse tipo de imagem já começa a se construir no imaginário social da própria Antiguidade Clássica, porque vai dizer: trouxera consigo também a monstruosidade de um veneno líquido. E aí vem a descrição do veneno como se fosse uma poção, né? Como se estivesse descrevendo uma poção. Baba da boca de Cérbero, peçonha de Equidna, estranhos desvarios, ouvidos que cegam a mente, crime, lágrimas que, misturado a sangue fresco, havia cozido em fundo caldeirão de bronze e polvilhado de cicuta verde. E, à medida que eles entram em pânico, verte-lhes no peito um atroz veneno e move-lhes as entranhas mais fundas, fazendo voltear então várias vezes o facho do mesmo sentido, o fogo segue fogo velozmente agitado. Assim, vitoriosa, tendo cumprido até o limite a ordem superior, retorna ao reino de Dite ou de Hades e depõe a serpente com que se havia cingido. Lindíssima essa descrição longa. Isso aqui é aterrorizante, né? A gente viu lá atrás a descrição da deusa Inveja, que também foi, né, visitada ali por Juno. Se não me engano foi a deusa Inveja. É isso mesmo, a deusa Inveja foi visitada por Juno e ela é também essa figura horripilante. Juno sempre, né, diga-me com quem tu andas que te direi quem és. Né? Juno não é boa coisa, olha com quem que ela anda. Mas enfim, ela vai até e mostra essas divindades maravilhosas pra gente, para isso ela serve, né? Ela é maravilhosa por nos mostrar também essas divindades horripilantes. Mas enfim, o ponto é que Tisífone instila o veneno da loucura nesses 2 personagens, Átamas e Ino.
E logo depois disso a gente vai ver o assassinato de Átamas, de seu filho. Ele assassina o filho de uma forma extremamente brutal. Eu acho a cena horrível, que ele pega o filho pela perna e bate o filho no chão, bate o filho na parede. A cena é horrível, gente. Assim, eu realmente, quando vejo algumas descrições de morte, eu fico um pouco aterrorizado, assim, mais do que com a Tisífone e com o Átamas. E o que acontece é que, vendo isso, vendo o furor, né, vendo a loucura do marido, Ino pega o seu outro filho, que é o Melicertes, e consegue fugir. E no que ela foge, ela chega até um despenhadeiro e salta no mar. Ao saltar no mar, Vênus se apieda da imagem dela, se apieda de tudo que aconteceu com ela e suplica a Netuno que a consagre enquanto divindade. E é o que Netuno vai fazer. E a Ino vai se tornar Leucótoe, outra Leucótoe. É o que eu falei, né? Tem um problema de homonímia aqui, são dois personagens com o mesmo nome. A Leucótoe Ino e a Leucótoe por quem Hélio morreu de amores. Esse mito vai terminar com as metamorfoses vividas pelas Sidônias, que vendo, né, a deusa Ino e a loucura de Átamas, vão atrás de Ino ali no despenhadeiro e antes que pudessem se atirar, são imediatamente metamorfoseadas pela deusa Juno em rochedos, então elas viram pedras ali no litoral e as que não se tornam pedras se tornam aves, se tornam gaivotas, se não me engano, que são aves marinhas. E com isso a gente encerra, né, o ciclo de mitos que envolve Átamas e Ino e que eu disse é o mais longo desse livro quarto. Com isso a gente passa então para o mito de Cadmo e a Harmonia, o 10º mito a compor essa série do livro quarto e o último desse vídeo aqui, porque eu não vou entrar ainda nos mitos de Perseu. Eles vão ficar para a nossa próxima série, para o próximo episódio, que é a série de mitos do livro quinto, né? Do livro quinto. Fiz assim, né? Tô fazendo os 5 romanos, enfim. Brincadeiras à parte, voltando aqui. Começando Cadmo e Harmonia, o que acontece é o fim do anel de Cadmo do livro 3, que está no começo do livro 3. Verso 98, se vocês se lembrarem, Cadmo mata uma serpente e ali é colocado uma espécie de presságio. Também tu há de te tornar serpente, Cadmo. Basta esperar. E é nesse momento do livro 4 que a gente vai ver essa metamorfose acontecendo. Falando de uma maneira extremamente resumida aqui, o Cadmo então vai sofrer pelas suas perdas. Ele começa o canto, né? Começa essa sessão dele do mito, dizendo do seu desespero. Toda a sua família sofreu uma série de sanções e ele vai se interrogar o porquê disso. E ao se interrogar, primeiro ele vai abandonar Tebas. Ele sai de Tebas junto com a esposa para peregrinar pelo mundo. E quando eles chegam a Ilíria, lá ele vai se interrogar de fato se talvez aquela serpente que ele matou, aquele dragão que ele semeou na terra, talvez fosse uma divindade. E por isso ele está pagando um preço. E ao pagar esse preço, o que acontece é uma queixa endereçada aos deuses. Não se queixa aos deuses, né? Na antiguidade se queixar aos deuses é pagar com uma metamorfose ou com um raio fulminante de Zeus. De qualquer forma, ele vai fazer uma queixa, que está lá no verso 571, na página 255, e depois de fazer essa queixa, ele e a esposa vão ser metamorfoseados em serpente, como uma forma de compensação, né, a essa queixa e também ao assassinato da serpente divina, ao filho de Ares, se não me engano, filho de Deus da guerra. É muito bonita a cena de metamorfose, porque primeiro, né, o Cadmo é transformado em serpente, ele vai se transformando aos poucos, ele vai se alongando, os braços se colam ao corpo, a língua se divide, e depois a esposa acaricia aquela cobra dragão, né, ele vira uma senhora cobra, né, uma coisa enorme. E ela acariciando pede o mesmo destino, e no fim mostra, a cena final é a dos dois rastejando juntos para se esconder. É interessante porque é um final relativamente feliz, né? Apesar dos dois terem sido metamorfoseados, pelo menos eles são amantes que têm o mesmo destino. E eles se inscrevem mais uma vez nesse ciclo de amantes. Poderia ter sido um mito, por exemplo, que falaria só da metamorfose de Cadmo. Mas como a gente tem aqui como fio condutor o tema dos amantes, ele inclui também a Harmonia, filha de Ares e Vênus, né? Ela também é filha dessas duas divindades. A harmonia entre amor e guerra. Enfim, com isso a gente encerra a nossa leitura do livro 4.
Eu sinto muito se você esperava, né, uma leitura que avançasse e contemplasse também o ciclo de Perseu, mas eu acho melhor realmente deixá-lo para o livro quinto, para que eu consiga falar de toda a sequência de acontecimentos que termina no meio do livro quinto, né? Se não me engano, ele termina lá por volta do verso 500, não, 500 não, 290 mais ou menos, 300, né? E aí depois a gente começa outra coisa. Enfim, essa parte vai ficar dedicada ao livro quinto, mas eu queria agradecer por você ter sobrevivido a essa série aqui, a essa longa exposição sobre o livro 4. Peço mais uma vez que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e saber tudo que chega por aqui. Deixe o like se gostou e não se esqueça de comentar. Queria pedir desculpa pela minha voz. Eu acabei, né, com uma infecção que não está passando, né, e eu estou com um problema de voz, está sendo difícil inclusive dar as minhas aulas. Mas está funcionando, eu acho que foi possível me escutar, espero que tenha sido, e espero que tenha valido a pena escutar essa ladainha toda sobre essa maravilha, essa obra-prima da humanidade, que são as Metamorfoses de Ovídio. Eu sou Gabriel, esse vídeo vai ficando por aqui, e até o próximo.